Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. Galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre as unidades de medida do CSS e vamos ver na prática como algumas delas funcionam. Só que antes disso eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Galera, as unidades de medida do CSS podem ser utilizadas para indicar a intensidade ou tamanho dentro das propriedades dos elementos. E para o projeto de hoje, galera, eu trouxe aqui uma estrutura HTML base já implementada, que inclui aqui um arquivo styles.css, que é o nosso arquivo de estilos aqui, que vai cuidar dos estilos dos nossos exemplos aqui para o vídeo de hoje. Esses estilos aqui ou essa estrutura HTML aqui não influenciam nos resultados aqui das nossas unidades de medida ou dos nossos exemplos aqui, são só para estilização do vídeo, beleza? E antes da gente partir para a implementação, galera, eu quero fazer um agradecimento muito especial e mandar um grande abraço para o meu amigo Felipe Chada, que me ajudou bastante no conteúdo do vídeo de hoje. Galera, quando a gente fala em unidades de medida do CSS, a unidade que vem à mente, e talvez a mais famosa aí, é a unidade de pixel, né? Um pixel ele é composto por 3 pontos minúsculos, ali representando as cores R, G e B, né? E ele forma aí cada pontinho da nossa tela, né? A nossa tela é composta por pixels. E dá para a gente definir o tamanho de um elemento aqui dentro do CSS, definindo quantos pixels são necessários para exibir esse elemento, né? Então, o nosso primeiro exemplo aqui é o exemplo da unidade de medida pixel. Então, bora lá, galera. Vamos colocar aqui um HR aqui para separar aqui uma linha horizontal para separar os nossos exemplos aqui. E vamos colocar um H2 aqui, galera, para a gente colocar o título desse nosso exemplo aqui. Todos os títulos dos exemplos a gente vai definir aqui com um H2, beleza? Exemplo de número 1, pixel, que é PX, a nossa unidade de medida PX ali, beleza? Vou fechar o H2 aqui. E aqui, galera, para o nosso exemplo, eu vou usar uma div aqui, tá? Então, vou colocar uma div e vou colocar uma classe nessa div. E a gente vai dar o nome dessa classe de exemplo PX, beleza? Exemplo PX aqui é o nome da nossa classe. E por enquanto a gente não vai colocar nada dentro dela, beleza? Vamos atualizar o navegador e vamos ver o que aconteceu. Aqui apareceu o título, a nossa HR está aqui. E aqui embaixo não apareceu nada, porque essa div, além de estar vazia, ela não tem tamanho nenhum. Né? Então, a gente vai colocar aqui dentro dos estilos, galera, a gente vai definir aqui os estilos desse nosso primeiro exemplo. Então, é exemplo PX, né, a nossa div aqui. Eu vou colocar aqui, galera, o width dela, a largura dela aqui como 200 pixels, então 200 px, beleza? E a altura dela, o height aqui, como 100 px, beleza? Se a gente atualizar, o nosso exemplo aqui, ele mudou de lugar, né? Então ele subiu um pouquinho aqui, é sinal que tem alguma coisa aqui, porém não dá pra gente ver porque ela está transparente, né? Vamos colocar aqui uma cor de fundo, background color, vou colocar uma cor vermelha, F00 aqui, vamos ver como que vai ficar. Apareceu aqui o nosso quadradinho, aqui, o nosso retângulo aqui, né? Com a nossa cor vermelha. Aqui a gente definiu o tamanho de forma fixa, né? Com os pixels aqui. Então, se eu coloco 300 aqui, por exemplo, ele aumenta aqui de forma fixa. Não importa se eu aumento ou diminuo aqui minha tela, ela vai continuar com o mesmo tamanho. E aqui vou atualizar para voltar para os 200, né? Voltou aqui para os 200. E agora, galera, vamos colocar um botão aqui dentro, só para a gente ver um elemento aqui dentro também e brincar um pouquinho com os tamanhos dele, beleza? Então, aqui dentro da div, a gente vai colocar um botão. Então, aqui a gente vai colocar button. Nome aqui do meio eu vou colocar botão mesmo, botão mesmo, e aqui o button novamente, beleza? Temos o botão aqui, né? Ele já está aqui no cantinho, ficou colado aqui no lado esquerdo aqui e também na parte superior. E agora, galera, eu quero afastar ele um pouco aqui, eu vou utilizar margem, então eu vou colocar assim, ó, exemplo px, button, né? Tem um espacinho button que indica o que está dentro do exemplo px, né? O botão que está dentro do exemplo px. Então aqui a gente vai colocar assim, margem, eu vou colocar 10 pixels. Vai ser 10 pixels para cada lado, né? Então, para cima, para baixo, para um lado e para o outro, vai estar com 10 pixels aqui de distância. Vou atualizar. Já ficou distante 10 pixels aqui. E eu também posso mexer aqui no tamanho desse botão, né? Vou colocar aqui uma largura aqui de 50 pixels. E vamos ver aqui como que ele ficou. Atualizei, diminuiu até um pouquinho do que estava aqui, galera. Então vamos colocar aqui 100 pixels aqui para a gente ver como que vai ficar. 100 pixels já ficou maior aqui. E dá para a gente ir até 180, né? Porque aqui 180 mais 10 de cada lado, a gente chega nos 200 aqui. Então ele vai ficar meio que centralizado aqui dentro dessa nossa div, né? Só que a gente também pode colocar a altura. Então vamos colocar a altura aqui de 80 pixels também, para ele ficar aqui meio que centralizado também. Por que que eu digo meio que centralizado?
porque como não está relativo esse tamanho, né, a gente pode aumentar aqui a nossa div e aí o nosso botão já não está mais centralizado aqui. Beleza? Então dessa forma a gente só definiu os tamanhos de forma fixa mesmo e não dinâmica, né? Essa forma fixa, porque um pixel é sempre um pixel, não importa se eu aumento ou diminuo a tela, se o elemento pai desse botão aqui muda, não importa. Um pixel é sempre um pixel, né? Então dessa forma a gente definiu de forma absoluta, né? O número é absoluto aqui dentro. E nem sempre a gente precisa utilizar unidades de medida definidas aqui, como pixel, por exemplo, dentro das propriedades aqui do CSS. Algumas propriedades permitem que a gente envie apenas um número, sem unidade definida, para que a propriedade seja atualizada, né? Que o valor dessa propriedade seja atualizado. Então, nosso segundo exemplo são os números que não precisam de unidades definidas, né? As propriedades onde a gente pode utilizar os números sem unidade definida. Então, para isso, galera, vou copiar aqui esse nosso exemplo de número 1 aqui. Beleza? Vou pular algumas linhas aqui só para ficar um pouco separado. Vou atualizar aqui para 2, né? O nosso exemplo de número 2, e eu vou chamar de números sem unidade definida. Beleza? Vamos ver aqui como que ficou. Ele ficou certinho aqui e continuou com o nosso exemplo de pixel aqui, porque continuou com a mesma classe. Aqui eu vou trocar, galera, eu vou usar exemplo número, beleza? Exemplo número aqui. E aqui ao invés de botão aqui a gente vai trocar para parágrafos, beleza? Vou colocar aqui, abrir e fechar o parágrafo, e vou colocar um texto aqui, texto de exemplo para vídeo do canal WDev. Beleza? Temos aqui um parágrafo e eu vou copiar ele aqui, vou colar algumas vezes. Aqui eu tenho 4 parágrafos aqui, já dá pra gente brincar bastante aqui com o nosso exemplo de número 2, beleza? Então vamos aqui em cima, galera, e vamos colocar essa classe aqui, então, exemplo número, beleza? E aqui dentro a gente vai definir os estilos desse exemplo número aqui. Só que antes disso, vamos atualizar aqui o navegador, só para a gente ver como que ficou. Então temos os 4 parágrafos aqui, né? Então esse é o formato inicial dos nossos parágrafos, sem manipulação de estilo nenhum, beleza? Aqui dentro eu vou colocar também o P aqui, galera, nessa classe, então exemplo número P, beleza? Dentro aqui, galera, a gente vai mexer no tamanho da linha. O tamanho da linha ali que o parágrafo está, a gente consegue mexer com números e não precisa passar uma extensão não, uma unidade definida, né? A gente não precisa definir a unidade desse número. Então a gente faz o seguinte, line height, né, que é a nossa altura da linha. Se eu coloco 2, por exemplo, eu vou multiplicar 2 vezes o tamanho do meu texto. Então, se, por exemplo, o meu texto está em 12 pixels, eu tenho line height 2, eu vou ter uma linha de 24 pixels, né? Então, eu tenho o dobro do tamanho da minha linha. Deixa eu atualizar aqui. Olha aqui, galera, já ficou bem maior a nossa linha aqui. Se a gente trocar aqui para 5, por exemplo, fica muito maior aqui o espaçamento da linha. Isso aqui não é margem, tá, galera? É tamanho realmente da linha. Tá, então aqui a gente tem o número 2 de novo. Vamos voltar. Já ficou aqui com um tamanho menor também. Galera, outra propriedade que a gente pode utilizar aqui os números diretamente é para regular a intensidade das cores dentro de um padrão RGB ou RGBA, por exemplo. Então vamos colocar aqui color e vamos definir RGB, né? E dentro do RGB a gente precisa definir os valores de R, G e B, né? Que são números inteiros que vão de 0 a 255. Então vamos definir aqui o R como 100, o G como 150 e o B como 200. Beleza? Vamos subindo de 50 em 50 aqui para a gente ver a cor que isso aqui vai dar. Vamos atualizar? Formou um azulzinho aqui, galera, e já alterou para a gente. Aqui a gente passou os números diretamente, não precisamos passar nenhuma unidade de medida aqui, uma unidade diferente aqui dentro. Dá para a gente utilizar também números decimais, né, com um ponto ali, né? E a gente pode fazer isso utilizando o RGBA, onde a gente consegue configurar a transparência dessa cor, né? E a gente pode colocar no background aqui, background color, vamos usar RGBA. Então a gente vai definir as cores de RGB, né, a intensidade de RGB e também a transparência, né, a transparência desse nosso elemento aqui. Então vamos colocar aqui 100 também para R, 150 para G e vamos mudar aqui o B, vamos colocar 100 também, igual o primeiro ali, né, para a gente ver que cor que vai dar. E aqui, galera, o quarto parâmetro é a nossa intensidade da transparência, né? Na verdade, é a nossa opacidade do item. Então, se eu coloco 1 aqui, ele fica sem transparência alguma, então ele fica totalmente visível. A nossa cor fica totalmente sólida. Deixa eu atualizar aqui. Aqui, galera, ficou a nossa cor aqui totalmente sólida, então o nosso verdinho aqui que deu nessa cor que a gente montou. Só que se eu diminuo aqui, por exemplo, para 0.5, essa cor aqui já não fica mais tão forte, né? Ela começa a ficar transparente e começa a ficar mesclada com a cor de fundo aqui da nossa página, né? Então eu posso colocar aqui 0.1, por exemplo, vai ficar parecendo uma sombrinha só.
Vamos colocar aqui um 0.3, acho que vai ficar legal. Aparece bem e dá para ler ainda o texto. E agora, galera, tem um negócio legal que agora, como tá com fundo aqui, dá pra gente ver melhor a linha, né? O tamanho da linha, porque como ficou tudo junto assim, fica até um pouco confuso de ver onde que a linha de um termina, onde que a outra começa. Então dá pra gente usar uma margem aqui. Deixa eu colocar uma margem aqui, uma margem bottom. Só que aqui, galera, eu vou utilizar o pixel, tá? Porque a margem necessita de uma unidade, né? E aqui eu preciso passar porque esse valor é maior do que zero, né? Maior ou menor do que zero, eu preciso informar a unidade que eu estou trabalhando. Né? Deixa eu atualizar agora. Ficou com 5 pixels. Vamos aumentar para 10 aqui para ficar um pouco mais distante. E aqui, galera, dá pra gente ver o tamanho da linha. Olha aqui, se eu colocar 10, por exemplo, olha o tamanho da minha linha, né? O texto fica aqui no centro, mas a minha linha aqui ficou com esse tamanho aqui. Então, voltando para 2 aqui, eu tenho o tamanho da minha linha completinho aqui, 2 vezes o tamanho aqui do meu texto, né? E aqui, galera, como eu falei que eu posso utilizar, na verdade que eu devo utilizar a unidade quando eu tenho números maiores ou menores do que zero na margem, eu também posso definir com um número zero, sem unidade nenhuma, quando eu quero realmente zerar ali a minha margem. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, margem bottom 0, sem unidade nenhuma, ele vai realmente retirar essa margem para mim. Então, ele zerou a margem, olha, não existe mais. Então, eu não preciso passar 0px. 0px funciona da mesma forma, ele vai continuar funcionando. Mas você também pode passar 0 sem unidade nenhuma. E se eu voltar aqui e tirar ela, a minha margem volta a funcionar, porque volta a funcionar esses 10 pixels aqui que eu defini. E o nosso exemplo de número 3 aqui, galera, a gente vai começar a falar sobre os exemplos relativos, né, de tamanhos relativos, de unidades relativas aqui. E a nossa unidade que a gente vai trabalhar aqui primeiro é o porcento, né, a porcentagem de tamanho de algum elemento, né, que a gente consegue aplicar aqui. Essa porcentagem é sempre relativa ao elemento pi ou ao lugar que esse elemento está na página, né? Então vamos copiar aqui esse exemplo de número 2 aqui. E vamos colar aqui embaixo. Opa, eu apaguei o exemplo de número 2 aqui. Deixa eu colar aqui embaixo. A gente vai trocar para exemplo de número 3, onde a gente vai definir porcentagem aqui. Aqui, galera, a gente não vai utilizar esses parágrafos aqui. Então, eu vou remover esses parágrafos e eu vou copiar esse botão aqui. Beleza? Eu vou copiar esse botão e vou colar esse botão aqui algumas vezes. Umas 3 vezes aqui, acho que fica legal para a gente testar. Beleza? Temos 3 botões aqui e eu vou trocar para exemplo percentual. Beleza? Troquei aqui o nome. Vamos atualizar aqui para ver como ficou no navegador. Já tem os 3 botões aqui dentro, né? Tá um do ladinho do outro. E agora, galera, a gente vai começar a trabalhar com os tamanhos em percentual, né? Em porcentagem aqui de tamanho da tela. Então, a gente vai fazer o seguinte. Exemplo percentual, né? Que aqui é a nossa div, né? Essa nossa div aqui, eu vou copiar basicamente o estilo que já tem nesse pixel aqui em cima, né? Vamos atualizar para ver. Agora eu tenho um tamanho aqui de 200 por 100, os nossos botões ficaram aqui em cima, né? Então a gente já consegue trabalhar aqui com essa nossa div. Porém, esses caras aqui não estão dinâmicos, né? Não estão relativos ali, estão fixos. Então o que eu vou fazer? Eu quero que a largura seja em 100% desse meu tamanho, beleza? Vamos ver como vai ficar? Olha que legal, galera, ficou aqui em 100% do tamanho disponível, né? Então, se eu aumentar aqui, ó, ele aumenta junto comigo, né? E por que ele não pegou todo o tamanho aqui, essas laterais aqui ele não pegou? Porque essa minha página aqui tem uma margem definida, então aqui o 100% do tamanho utilizável aqui foi o que minha div conseguiu pegar. Né? Então, aqui ele já ficou 100% por 100 pixels, né? Eu posso aumentar aqui para 200 pixels também. Né? Ele vai ficar um pouco maior aqui pra gente. E agora, galera, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar esses botões aqui para os botões pegarem 100% da nossa div aqui. Vamos fazer isso então. Então aqui abaixo a gente vai colocar exemplo percentual, né? Exemplo percentual aqui, e eu vou colocar que os nossos botões aqui vão pegar 100% da nossa div. Então aqui os botões, né? Então button que está aqui dentro, ele vai pegar width vai ser 100%, né? Vamos olhar aqui como que vai ficar. Olha, já ficou bem legal aqui, já está com 100% aqui da nossa div. E o rate dele, galera, eu vou colocar aqui que o rate vai ser 30%. Eu quero que ele ocupe 30%, então deve sobrar uma faixinha vermelha ainda lá embaixo da minha div. Olha aqui, galera, já ficou assim. E o legal é, se eu diminuo aqui de 200 para 100, ele vai continuar aqui ocupando 30% da minha div. Se eu aumento aqui para 300, por exemplo, né, ele vai continuar ocupando 30% dessa minha div. Então, dessa forma, a gente tem um tamanho aí relativo, né? Um tamanho relativo aqui dos nossos elementos, utilizando esse símbolo aqui de porcentagem, né? Para ele ocupar
30, 50, 60% aí da nossa tela, né? Por exemplo, a gente pode tirar aqui e colocar 70% aqui da lateral, então ele ocupa 70% aqui. E se a gente muda aqui, ao invés de 100%, eu quero ocupar 80% da tela, ele diminui, só que a porcentagem do botão com a div continua sendo aqui os 70%. Né? Mas a porcentagem da div com o restante aqui, com o elemento pai dela da página, é de 80%. Então, dessa forma, a gente consegue fazer os tamanhos aí relativos de acordo com a porcentagem, o local onde ele está relativo ao seu elemento pai. O nosso próximo exemplo aqui, galera, o nosso exemplo de número 4, galera, ele vai trazer uma unidade de medida aqui que ela é muito específica porque ela é utilizada dentro de uma propriedade específica também, galera. É a unidade de fração de espaço, né, de fração aqui dentro do nosso elemento, dentro do nosso espaço utilizável da página. Essa fração, ela é utilizada dentro do Grid Layout, né? Então, se você já ouviu falar sobre Grid Layout, provavelmente você já ouviu falar sobre as frações, né? Então, vamos colocar aqui, galera, vamos colocar o nosso exemplo de número 4 aqui, beleza? Exemplo de número 4. Aqui eu vou trocar esse porcento aqui para FR, que são as nossas frações, galera. Então aqui eu vou colocar exemplo grid, né? Que a gente vai utilizar aqui o grid. E a gente vai utilizar 3 divs aqui, beleza, galera? Vamos colocar aqui uma div e a classe dela, dessa daqui vai ser esquerda, beleza? A div que vai ficar na esquerda. Depois a div que vai ficar na direita. Direita. Ah, e também a div do centro, né? Esqueci da div do centro aqui, né? Falei 3 divs, então aqui é centro. Esquerda, centro e direita, beleza? Temos essas 3 aqui. E a gente vai criar 3 frações diferentes, 3 divisões aqui dentro desse nosso grid. E cada divisão dessa vai ocupar uma quantidade específica de frações de espaço. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar o nosso exemplo já aqui em cima também no nosso CSS aqui e atualizar o nosso navegador, né? Aqui já ficou o nosso exemplo de fração ali e a gente vai colocar agora o estilo do exemplo grid. Beleza? Temos aqui o exemplo grid, vamos descer um pouquinho aqui. E aqui, galera, o que eu vou fazer? Vou colocar um width aqui dele de 100%, para ele ocupar 100% do espaço. Quero um height aqui de 200 pixels também. Vou colocar um background color aqui, utilizando a mesma cor ali de cima, do F00. Pra gente deixar uma cor vermelha aqui. Vamos ver como que vai ficar? Já tenho aqui, então, esse é meu espaço completo para o meu grid aqui. Então, a gente vai dividir esse espaço aqui em frações. E aqui, galera, para a gente usar o grid aqui, a gente vai fazer o seguinte. Display grid, e agora a gente precisa definir como é o nosso template de colunas aí, de fatias dentro desse nosso grid aqui. Então, para a gente definir aqui o nosso template, vamos lá, grid template columns, né? Eu quero colunas aqui e eu vou fazer o seguinte, galera. Agora a gente começa a definir as frações de espaço que cada coluna vai ter. Eu quero 3 colunas, então eu preciso dividir em 3 partes esse meu template. E cada parte desse template pode ter uma quantidade de frações específicas. Por exemplo, eu vou colocar um FR para a primeira coluna. Aí dou um espacinho e vou definir agora o tamanho da segunda coluna. A segunda vai ser 2 FR, 2 frações de espaço. Beleza? Vou dar um espacinho e vai ser 1 FR. Aqui eu tenho 3 colunas, cada uma ocupando aqui um lugar. Então, uma fração de espaço para a primeira, 2 frações para a segunda e uma fração aqui para a terceira. O que isso aqui está indicando, galera? Está indicando o quê? O nosso layout aqui ele vai ser dividido em 4 partes, sendo que uma fica aqui, 2 fica aqui e uma fica aqui. Então ele divide realmente essa quantidade de espaço aí que a gente tem para utilizar dentro do projeto. Se você ainda não conhece sobre grid ou quer saber mais sobre esse tipo de layout aqui, tem um vídeo no canal muito bacana onde a gente fala sobre esse tipo de layout aqui. O link está aqui no card e na descrição também. E agora, se a gente atualizar, a gente não vai ver nenhuma diferença, galera. Por quê? Porque as nossas divs não tem cor nenhuma, então não dá pra gente ver aqui. Então eu vou colocar agora exemplo grid. Agora eu vou colocar esquerda aqui e a gente vai definir alguma cor para ela, beleza? Background color dela aqui. Vamos definir aqui, deixa eu colocar esse vermelho aqui só pra gente abrir o nosso seletor de cores aqui do Atom mesmo. Beleza? Vou usar esse verdinho aqui, beleza? Vamos ver agora. Olha aqui, galera, já colocou aqui o nosso verdinho aqui no primeiro elemento aqui pra gente. Agora vamos copiar esse exemplo aqui e vamos trocar aqui de esquerda para centro, né? E vamos trocar aqui a nossa cor também, né? Vamos colocar agora uma cor mais puxada para o amarelo, talvez vamos lá para o amarelo aqui. Beleza, vai ser essa cor aqui. Vamos atualizar. Olha aqui, galera, já ficou amarelinho aqui. Deixa eu escurecer um pouco mais essa cor aqui, só para ficar mais diferente ali. Beleza? Já ficou diferente aqui.
Beleza? E agora a gente vai para o nosso terceiro exemplo aqui, que vai ser a lateral ali, né? Então a lateral aqui a gente vai colocar lateral direita. E a gente coloca aqui uma cor diferente nela também. Vamos puxar aqui para o azul. Vamos atualizar? Olha aqui, galera, ficamos então com as 3 cores aqui definidas de acordo com a nossa fração de espaço. Se, por exemplo, essa terceira coluna aqui também fosse 2 frações, apenas a primeira que seria diminuída, porque agora eu preciso dividir em 5 espaços, sendo que um só fica na primeira e as outras 2 têm 2. Então vamos atualizar aqui. Olha a diferença, galera, ó, já ficou aqui, a primeira aqui ficou um pouco mais espremidinha, o centro aqui ficou do mesmo tamanho da nossa dividireita aqui também, beleza? Eu posso voltar aqui e ele volta a dividir dessa forma também. Então é assim que a gente utiliza as unidades de fração de espaço dentro do Display Grid. O nosso quinto exemplo aqui, galera, a gente vai trazer uma outra unidade que ela é relativa, galera. E agora é uma unidade para a gente trabalhar com fontes, né? Que é a unidade REM, uma unidade que ela vai trabalhar com tamanhos relativos de fonte, seguindo um padrão de tamanho definido no nosso elemento root, né? O elemento raiz aí do nosso CSS. Beleza? Como que ele funciona, galera? Cada unidade de REM, então um REM, equivale ao mesmo tamanho definido no nosso nó root, né? O tamanho que é padrão aqui do nosso projeto. E caso a gente não tenha definido nada dentro do nosso nó root, ele vai utilizar um tamanho padrão de 16 pixels para a fonte. Então, se a gente não definiu nada, um REM indica 16 pixels da fonte. Logo, 2 REM significa 32 pixels da fonte. Então, a gente consegue ter esse tamanho relativo também, utilizando aí esse padrão de multiplicação do valor inicial da fonte, né? Então, vamos colocar aqui o exemplo de número 5, né? Porque talvez ficou um pouquinho confuso de entender. Aí só explicando, então vamos aqui para a prática. Estamos aqui no exemplo de número 5, vou trocar para REM, beleza? E aqui dentro, galera, eu vou colocar 3 parágrafos de novo, então eu vou copiar aqui 3 parágrafos aqui, beleza? Vou colar aqui, só que cada um deles eu vou colocar um valor diferente aqui na classe. Então, primeiro aqui eu vou colocar a classe pequeno, eu vou colocar a classe aqui médio e vou colocar a classe aqui grande. Beleza? O que isso aqui indica, galera? Que a gente vai fazer 3 tamanhos de textos utilizando o REM, aqui o seu multiplicador de REM, para ele mudar o tamanho do nosso texto aqui. Então vamos atualizar aqui o navegador. Aqui embaixo ficou aqui esse nosso carinha em vermelho aqui, só que a gente vai trocar aqui de exemplo grid para exemplo REM, né? Então vamos atualizar de novo. Agora ficou bonito, galera. Agora temos aqui os 3 parágrafos aqui e não temos mais aquele fundo vermelho ali para atrapalhar o nosso exemplo, né? Então vamos aqui em cima no nosso CSS, onde a gente vai definir agora os valores aqui dentro desses nossos exemplos. Então aqui eu tenho o exemplo REM, beleza? E dentro dele eu tenho o tamanho ali pequeno, né? Pequeno aqui. Eu tenho também aqui o tamanho que é médio, já vou colar aqui e vou colocar tamanho médio. E tenho também aqui o tamanho grande. Tenho esses 3 aqui. Se eu atualizar não faz nada, porque eu não mudei nada de estilo aqui. Aqui, galera, eu vou definir aqui font size, utilizando o REM. Então, eu vou colocar assim, um REM, beleza? Para o pequeno aqui, continua normal. Minha fonte não foi atualizada. Estou atualizando o navegador aqui, mas meu tamanho não foi atualizado, porque o tamanho coincide aí com o tamanho padrão aqui da fonte, né? Mas se eu alterar aqui para 0.5, por exemplo, ele vai dividir esse meu tamanho aí por 2 e vai dar o tamanho da fonte, né? Então vamos atualizar. Olha aqui, galera, já ficou a metade do tamanho. Como eu não tenho nada definido de tamanho da fonte, então o padrão é 16 pixels. Agora dividindo eu tenho uma fonte de 8 pixels aqui, né? Então agora vamos colocar aqui no tamanho médio, eu vou colocar o tamanho de 1, né, que é o tamanho normal, que já está aparecendo ali, então não vai mudar nada. Atualizei, não mudou nada. Só que aqui no tamanho grande, galera, eu vou colocar aqui que vai ser 2 REM. Então vai multiplicar por 2 esse tamanho. Então eu vou ter um tamanho de 32 pixels nessa fonte. Vamos atualizar? Olha aqui, galera, 8 pixels, 16 pixels e 32 pixels aqui dentro desse nosso exemplo. Só que como que a gente pode alterar esse valor aí do elemento root, né, desse font size no elemento root? Aqui em cima do nosso exemplo aqui, a gente pode colocar o nó root aqui. Então é 2 pontos root. Né? E aqui em cima a gente define, eu posso colocar aqui um font size como 20 pixels, por exemplo. Então o menor ali vai ser 10, o médio vai ser 20 e o maior vai ser 40. Né? Se eu atualizo aqui,
Olha que legal, galera, ele já aumentou todos os nossos textos aqui. Se a gente coloca, por exemplo, 40, o normal aqui, o menor, na verdade, vai ser do tamanho do normal aqui, ó. Ele já ficou aqui, e ele vai alterando os outros, né? Como eu tô alterando o Nohoot aqui, ele tá alterando os outros também. Né? Então aqui ficou o texto já maior, já tá tudo maior aqui dentro do nosso projeto. A gente voltar para 20 aqui para ficar com um tamanho melhorzinho aqui, ou a gente volta para 16 também, para o padrão aqui da nossa aplicação também. E já fica esses 3 tamanhos aqui pra gente. E para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, galera, vamos fazer um exemplo de número 6 aqui com uma propriedade, uma unidade muito parecida com o REM, só que ela não é relativa ao elemento root, ela é relativa ao elemento pi, onde ela está, ao elemento que ela está. Então agora a gente vai utilizar a unidade EM, não tem o R nesse caso, beleza? Então vamos colocar aqui o nosso exemplo de número 6, nosso exemplo de número 6 aqui embaixo. A gente vai trocar aqui de REM para só EM, né? E agora, galera, a gente vai definir os valores aqui dentro. A gente troca esse exemplo aqui e vamos definir os tamanhos desses caras aqui. Vamos atualizar para ver? Nosso exemplo de número 6 já está aqui com o mesmo tamanho todos os textos. E aqui, galera, a gente pode utilizar essa mesma fração aqui, 0.5, 1, 2, a gente pode utilizar. Só que, ao invés da gente utilizar isso aqui utilizando RM, vai ser EM, e a gente precisa definir algum valor dentro do elemento pi, para que ele possa ser utilizado como base dessa multiplicação aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos copiar esses exemplos aqui, e vamos colar aqui embaixo, e a gente vai trocar aqui de RM para só EM, beleza? E eu troco aqui também para EM. Beleza? E agora, como eu preciso definir um tamanho, eu vou colocar aqui exemplo EM, é o meu elemento pi, né, a nossa div aqui. Vou colocar font size de 10 pixels, beleza? Então a menor vai ser 5, a do meio vai ser 10 e a outra vai ser 20. Né? Vamos atualizar? Olha que legal, galera, já ficou bem legal. Eu posso atualizar aqui dentro, então 30 pixels aqui ó, já mudou também. E agora eu posso atualizar sem medo para qualquer tamanho que eu quiser, porque só vai atualizar aqui dentro desse parágrafo, galera. Só dentro desse parágrafo que ela vai atualizar. Então eu posso utilizar aqui o 20 pixels, posso utilizar 10 pixels aqui para diminuir. Então dessa forma eu consigo atualizar dentro de um escopo mais fechado, utilizando EM. Se eu quero trabalhar com escopo mais aberto, utilizando aí um padrão de fonte, padrão de tamanho dentro da minha aplicação inteira, eu posso utilizar aqui o REM, né? Principalmente quando você tem variações de texto para título, para descrição, para subtítulo e tudo mais, e você quer manter um padrão dentro da sua aplicação inteira, você pode utilizar isso, porque caso a fonte aumente, tenha zoom, alguma coisa diferente de acessibilidade, você consegue alterar o tamanho da fonte inteira do seu projeto e não precisa ficar mudando pixel a pixel, né? Tamanho a tamanho dentro aí da sua aplicação. E com isso, galera, finalizamos o nosso vídeo de hoje. Hoje a gente viu na prática algumas unidades de medida do CSS e a gente aprendeu como utilizá-las dentro dos nossos projetos. Só que tem mais unidades de medida do CSS, tem outras unidades aqui que dá para trazer aqui no canal, dá para a gente fazer alguns exemplos práticos. Então, se você quiser mais conteúdo sobre isso ou outros conteúdos relacionados a CSS, deixa aqui nos comentários desse vídeo, beleza? É isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Deixa um like no vídeo e um comentário falando o que achou desse conteúdo. Galera, tem um montão de novidades vindo por aí e uma delas é que logo logo sai a loja do WDev com produtos personalizados feitos com carinho pra vocês. Então segue a gente nas redes sociais para não perder nenhuma novidade do canal, porque eu tenho certeza que você não quer ficar de fora da promoção de lançamento da loja. E claro, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se ainda não viu os últimos vídeos que saíram no canal, saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Vou deixar os links aqui para você assistir. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.